Bom dia, meus amados e queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja inundando o seu coração nesta manhã de sexta-feira, e nós vamos iniciar agora a nossa vigília do Calvário. Claro que será um pouco diferente, mas nós vamos lembrar um pouco das palavras que foram proferidas pelo Senhor Jesus Cristo naquele dia quando Ele estava pendurado no madeiro. Nós iniciaremos essa nossa programação cantando o hino número 266, que fala Rude Cruz. E esse cântico ele tem uma mensagem muito oportuna. E eu gostaria que você, aí na sua casa, com a sua família, cantasse comigo esta canção. Vamos então cantar? Rude cruz se ergueu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, neste dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nesta cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória a Deus. Vamos orar. Amado e eterno Deus, Pai Celestial, obrigado, Deus, porque o Senhor veio e o Senhor entrou na história
das nossas vidas, ó Pai, para dar-nos eterna salvação, para produzir em nós esperança, para gerar em nós, ó Pai, a vida. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não desistiu. E o Senhor, o seu Filho Jesus Cristo, ó Deus, encarou todas as situações, todas as dificuldades e passou por aquela cruz e venceu. E nele a Tua palavra nos garante que nós somos mais do que vencedores. Obrigado, meu Pai Celestial, e fale aos nossos corações nesta manhã, quando vamos meditar na Tua Escritura, para o louvor do Teu nome, assim nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Mais uma vez eu quero frisar isto, porque a redenção ela é, de fato, uma bênção nas nossas vidas. A vinda de Jesus Cristo faz toda a diferença. E como eu disse no início desta programação, o Senhor Jesus Cristo, naquele dia, lá na cruz do Calvário, Ele proferiu algumas frases muito significativas, que trazem profundas lições para as nossas vidas. E eu quero convidá-lo a caminhar comigo nesta manhã, nesses textos. Nós faremos da seguinte forma: depois que eu falar, à medida que eu for falando cada uma das palavras de Jesus, nós vamos ter um intervalo de 3 minutos, e você aí na sua casa, com a sua família, você vai ter um tempo de oração ao Senhor. Mas não desperdice esse tempo. E você orará sobre a verdade que está sendo enfocada naquela palavra de Jesus. Ok? Então serão 7 momentos, os 7 palavras proferidas por Jesus. Portanto, você terá 7 momentos de oração, cada momento de 3 minutos. Que Deus nos abençoe nesta jornada, nesta manhã, para a glória do nome dEle, e traga edificação para as nossas vidas. Eu quero inicialmente dizer que o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo entregou-se para pagar o preço dos nossos pecados, Ele foi humilhado, Ele foi julgado, Ele foi torturado e finalmente crucificado. Padecendo todo o sofrimento da cruz, Ele proferiu, portanto, aquelas 7 palavras que são as conhecidas 7 palavras da cruz. Essas palavras finais são de grande preciosidade, de grande edificação para todos os crentes, pois nos revelam todo o seu amor, sua abnegação, sua soberania, a consumação de sua obra redentora. E evidenciam também a sua entrega absoluta, total, nas mãos do Pai eterno, do Pai do céu. E todo o sofrimento físico, emocional e espiritual que Ele passou em nosso lugar. Ao proferir essas palavras, o Senhor Jesus já estava crucificado. No entanto, até chegar esse momento, Ele foi traído, foi preso e julgado durante a madrugada, na calada da noite, e ao amanhecer o dia, Ele foi condenado, chicoteado, humilhado, crucificado e morreu por volta, diz as Escrituras, da hora 9, mais ou menos às 15 horas. Antes de ser crucificado, os soldados colocaram nele uma coroa de espinhos e fizeram com que ele carregasse por longo caminho uma pesada cruz até o Gólgota, até o Monte Calvário ou Monte Caveira. Ali ele foi então pregado na cruz, levantado sobre o madeiro, e ele sangrava terrivelmente e padecia dores
lancinantes. Mas foi nesse contexto de dor e de sofrimento que ele proferiu as 7 palavras. Lembre-se, as dores não eram apenas físicas, mas, sobretudo, dores espirituais, porque ele estava levando sobre si todos os nossos pecados. A palavra do Senhor diz que foram lançados sobre ele todas as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades estavam sobre ele. Então, vamos à primeira palavra. A primeira palavra está em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Você pode abri-la aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. E diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A primeira palavra de Jesus, meus queridos, na cruz, ela demonstra a sua intimidade com o Pai, estabelece a razão de tudo o que estava acontecendo e revela a ignorância do homem a respeito da abrangência do reino de Deus e das consequências do pecado. Pai, perdoa-lhes. Essa palavra expressa a sua compaixão, a sua graça, sem limites para com os pecadores. O nosso Senhor, padecendo todo aquele sofrimento, dor e humilhação, revela-nos 2 aspectos do seu caráter. Primeiro, o seu caráter perdoador. Ele perdoa seus algozes, mesmo sofrendo tudo o que estava sofrendo. Diferente de nós, ele perdoou aqueles que o feriam e o humilhavam. A segunda revelação que ele nos faz é do seu ministério intercessor. A Bíblia nos diz em Romanos 8:34 e em diversos outros textos que o Senhor Jesus é o nosso intercessor e que intercede por nós eternamente. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, é o que diz Paulo aos Romanos. E em 1 de João, capítulo 2, versículo 1, diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Eu gostaria que nós orássemos agora ao Senhor, nesses momentos que teremos, e que você peça que o Senhor produza em você este caráter, esse caráter perdoador, assim como Ele perdoou os seus algozes, que você possa também perdoar a todos quantos porventura tenham lhe feito algum mal. Então ore ao Senhor nesse instante com a sua família. Exerça o perdão se há conflito dentro do próprio lar. Resolvam, por favor, esses conflitos agora. Orem ao Senhor. Peçam perdão mutuamente e perdoem-se mutuamente. E ainda, sejam intercessores. Vivemos um tempo no nosso país de pandemia. Como precisamos de gente que se interponha entre as circunstâncias e Deus, para interceder pela nação, para interceder pelo mundo, para interceder pelas pessoas acometidas desta doença. Mas talvez não seja tanto isto que esteja acontecendo na sua vida, mas você precisa ser o intercessor na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida dos seus pais, para que eles permaneçam firmes, olhando para o Senhor, autor e consumador da fé. Nós vamos orar agora. São 3 minutos, daqui a pouco nós voltamos com a segunda palavra da cruz.
Chegamos à segunda palavra proferida pelo Senhor Jesus na cruz. Ela está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 43. E diz: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. O Senhor Jesus, ele foi crucificado entre dois ladrões. Ali estava ele humilhado em todos os sentidos e ainda mais condenado entre dois transgressores. Nesse momento inicia-se uma breve discussão entre os dois ladrões e Jesus. O primeiro ladrão é o tipo do sujeito incrédulo, rebelde e zombador. E ele diz: então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Aí o segundo ladrão é o tipo da pessoa penitente, temente a Deus, que reconhece Jesus como Deus. Ele repreende o colega e ele diz assim: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. E então, tocado pela graça majestosa de Deus, ele diz ao Senhor: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Ora, é um pedido humilde e simples. Ele não pediu a libertação da cruz, ou seja, bênçãos materiais. Ele não pediu satisfação na área material da sua vida, como fizera o primeiro ladrão, mas a bênção da salvação eterna em Cristo Jesus. E ele recebe. A consoladora resposta de Jesus no verso 43 é enfática. E Jesus diz: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A promessa que Jesus faz ao ladrão que estava sendo crucificado ao seu lado, da sua própria cruz, nos recorda, meus amados irmãos, que a vida nesta terra, ela é temporária. A vida, ela é passageira. Apesar disso, há uma oferta para a eternidade que, conquanto seja para todos, nem todos recebem. O ladrão na cruz ilustra o fato de que somente pela graça é que o homem pode chegar à salvação. Quem merecia punição recebe promessa de vida, ao passo que quem merecia dor e sofrimento quem não merecia, melhor dizendo, quem não merecia a dor, se faz pecado em nosso lugar. O ladrão nos ensina que confiar na nossa própria justiça pode ser grande barreira que erguemos contra o Evangelho. Precisamos agir como aquele que disse: Senhor, lembra-te de mim. Precisamos, como aquele homem, reconhecer a nossa pecaminosidade, reconhecer o que somos e que não temos em nós mesmos nenhuma condição de nos salvarmos, e de reconhecer que Jesus é o único que pode. A Bíblia vai dizer mais tarde, lá em Apocalipse, que Ele é o único que foi achado digno de abrir o livro. Jesus, entregue-se a Ele. Então ore ao Senhor nesse instante. Peça a Ele que o abençoe para que você creia nele. Saia da ideia de performance, de tentar agradar a Deus por aquilo que você é, por aquilo que você é capaz de fazer. Comece a acreditar na graça de Deus e a se entregar completamente a Ele.
por sua graça. Porque só por ela, veja bem, só por ela você pode ouvir a mesma fala que aquele homem ouviu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se você morrer agora, você pode ter essa certeza que aquele homem teve, de que você vai estar com o Senhor. Ore a Ele nesse instante, conserte sua vida, ajuste ou alinhe a sua vida com a graça e com o amor de Deus. E que Deus o abençoe. Ore, portanto, agora, aqueles 3 minutinhos para falarmos com o Pai. Amém. Agora vamos, meus amados, à terceira palavra. E está lá em João capítulo 19, versículo 26 e 27. Abra aí na sua Bíblia, no seu aplicativo e leia comigo. Eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora. E lá diz assim: quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse: essa é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Na terceira palavra, a verdade está dividida em 2 partes. A primeira parte delas é dirigida a Maria e a segunda a João, o discípulo amado. Este discípulo amado é o João, o próprio, autor do Evangelho de João. Em todo o Evangelho de João, sempre encontramos essa expressão, discípulo amado.
A pergunta é: Jesus estaria, com essas palavras, abrindo mão dos direitos e responsabilidades de filho, mesmo sabendo que ressuscitaria ao terceiro dia? A resposta é não. Esta fala de Jesus foi instrutiva para quem a ouviu e para nós que a lemos nos nossos dias. Mulher, eis aí o teu filho. Essa frase foi uma palavra de consolo para aquela que o gerou, criou e cuidou. É importante ressaltar que chamar a própria mãe de mulher não era uma forma grosseira, como alguns pensam por aí, de se tratar em aramaico, mas era algo normal, comum. Não há falta de respeito. Eis aí tua mãe. Foi uma palavra de responsabilidade, por outro lado, onde ele incumbiu João de cuidar de Maria. Que gloriosa responsabilidade foi aquela. Cumpriu-se aí, meus amados, 2 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Em Êxodo 20, versículo 12, você encontra este mandamento. E o outro mandamento que diz: amarás o teu próximo, que está em Mateus capítulo 19, versículo 19, e também no 22, 39. E que também Gálatas vai falar a respeito disto no capítulo 5, dizendo que ali se cumpre toda a lei, em se amar o próximo. O Senhor nos instrui e ainda nos instruirá no caminho do cuidado, do afeto, do contato, da responsabilidade com o próximo, principalmente com os mais próximos. A Bíblia vai nos ensinar que devemos fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. E nesses dias de distanciamento social, de pessoas à nossa volta amedrontadas, assustadas com a pandemia, precisamos mais que nunca cuidar uns dos outros, zelar uns dos outros. Então, ore ao Senhor nesse instante, para que Ele dê a você um espírito proativo, de ir ao socorro daqueles que necessitam do seu cuidado, do seu serviço, do seu ministério, do seu consolo, do exercício da sua responsabilidade. Cuide, ame, desenvolva empatia com as pessoas ao seu redor. Vamos orar nesse momento. Aí, mais uma vez, claro, com a sua família, orem para que Deus dê a você esse espírito proativo, de cuidar das pessoas, de amar as pessoas, de assumir a responsabilidade que nos foi dada e exemplificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Oremos.
antes de prosseguirmos com a quarta palavra da cruz, eu gostaria de cantar uma canção que fala um pouco, não apenas da quarta palavra, mas das palavras a seguir. Então cante comigo, é uma canção antiga, é bem conhecida, e você pode acompanhar-me nesta canção. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrino, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava o Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizera, sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava o Pai, o divino Jesus, de novo clamou, o bom Redentor, sem forças porém, o Mestre expirou. Bom, vamos então à quarta palavra. A quarta palavra da cruz. E ela está lá em Mateus, capítulo 27, 46. Também ela é encontrada lá em Marcos, capítulo 15. Mas em Mateus 27, 46, as Escrituras nos dizem assim: por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Se a história de Jesus é repleta de exemplos de sua permanente comunhão com o Pai, por que Deus o abandonou na hora mais difícil? Jesus já estava crucificado, meus queridos, há cerca de 3 horas, sofrendo seus últimos momentos na cruz, quando demonstrou um misto de dor e aflição, citando as palavras dos Salmos 22, versículo 1. Cumpriu-se o que havia sido profetizado no Salmo 69, versículo 21. Ele foi traído por Judas Iscariotes e preso de madrugada, quando estava orando no jardim do Getsêmani, na companhia dos seus discípulos, se bem que eles não conseguiram manterem-se acordados. É o que nos diz Mateus capítulo 26, verso 40. Jesus foi julgado por judeus e romanos, e
o condenaram à morte por crucificação justamente com juntamente com 2 ladrões, como já abordamos aqui. Foi surrado ostensivamente pelos soldados romanos, estava muito ferido, machucado, com vários cortes pelo corpo, dilacerado e sangrando, porque os chicotes utilizados naqueles dias possuíam nas suas extremidades lâminas. E essas lâminas, à medida que iam batendo ou encostando, tocando o corpo do Senhor, iam cortando, e não apenas cortando, mas arrancando um pedaço da sua carne. Ele sofria terríveis dores. Ele foi ultrajado, humilhado, zombado, cuspiram nele. Para completar a sua dor, como se não bastasse a dor que ele estava sentindo até ali, colocaram nele uma coroa de espinhos pontiagudos que se encravaram em sua cabeça, fazendo-o sangrar e sofrer ainda mais. Ora, meus amados, a dor que ele sentiu é inimaginável, pois não era somente uma dor física, como também já falamos, era uma dor também espiritual. Ali estava todo o peso dos pecados sobre ele. Ele tudo sofreu, tudo suportou, tudo pagou. Por quê? Por amor a nós, por amor a você, por amor a mim. Por isso que esse dia, quando você encontrou o Senhor Jesus Cristo, deve ser considerado por mim e por você como o dia da nossa perplexidade. Porque como é que um Deus santo, puro, vem ao mundo e sofre em nosso lugar e passa tudo o que passou por você e por mim? Ficamos perplexos com a demonstração desse grande amor. Jesus estava totalmente desamparado, humilhado, e agora ele sente uma dor que ainda não havia sentido e que jamais sentirá. A dor do desamparo divino, a dor do desprezo. Em meio à sua dor, ele grita: Deus meu, por que me abandonaste? E por que o Pai o desamparou? Por que o deixou? Por que ele precisou ser deixado tão só naquela cruz? Sabemos que Deus não o defendeu. E até se retirou dele, porque ele levava sobre si naquela cruz todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, todas as nossas transgressões. E se Deus interviesse, o livrasse daquela cruz maldita, todo o plano de Deus para salvar o seu povo estaria acabado. Todo o esforço, todo o trabalho iria água abaixo. E isso nos remete à grandeza da sua obra na cruz. Foi por mim, foi por você que ele foi lá. Foi por mim e por você que ele ficou só, levando todo o peso do nosso pecado. Eu quero que você ore agora agradecendo a Deus. Agradecendo pela bondade, pelo amor de Deus, pela abnegação de Jesus, em sofrer tudo em nosso lugar. Ore agora com a sua família.
A quinta palavra. Jesus sabia que sua missão havia terminado, diz o texto das Escrituras, em João capítulo 19, versículo 28. Abra aí na sua Bíblia, ou no seu aplicativo. Jesus sabia que a sua missão havia terminado, e para cumprir as Escrituras disse: estou com sede. Jesus manifesta aqui uma única vez a sua sede. Podemos imaginar de modo muito limitado, meus amados, o sofrimento que ele passou. E ele passou por tudo isso calado, sem nada pedir, exceto por essa vez em que manifestou a sua sede. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Quando Jesus pede água é porque está com sede, sede de justiça, sede de afeto, sede de descanso. Quando Jesus pede água, ele completa a sua identificação conosco, porque também temos sede. Porque também temos sede de justiça, temos sede de afeto e temos sede de descanso. Ao invés de água, a Bíblia diz que lhe deram vinagre para beber. Vinagre é uma bebida amarga, uma bebida azeda, intragável. E pelo contrário, de saciar a sede, ela aumenta mais ainda a sede. Mas, por outro lado, o seu pedido foi atendido. Não pelos homens, mas pelo Pai, que o exaltou, que o amou e que o fez descansar. Sabe, quando dizemos ao Pai que estamos com sede, nós podemos esperar dele o mesmo que ele fez com o seu Filho. O seu pedido foi aceito. Através de quem? Ou melhor, através de Jesus, nós nos tornamos filhos do Pai. Lá, Mateus capítulo 5, versículo 6, a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Talvez como Jesus, você também esteja com sede. Sede de afeto, de afago, sede de justiça, sede de verdade, sede de descanso, de amparo. Ah, meu querido, clame ao Senhor, diga para Ele, fale para Ele da sua sede, fale para Ele da sede da sua alma, porque só Ele pode saciar a sede da sua alma, porque as Escrituras dizem que Ele é a água viva, que pode saciar plenamente a sede daqueles que o buscam com fé. Ore agora nesse instante, fale com Deus e peça-lhe o saciar das sedes que estão aí no seu coração e na sua alma. Oremos nesse instante.
chegamos à sexta palavra. Lá em João capítulo 19, versículo 30, diz assim: depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Nesta sexta palavra, o Senhor Jesus, ele faz uma declaração fundamental para a fé cristã. Ele diz: está consumado. Significa que ele pagou totalmente o preço dos nossos pecados, a obra estava realizada, estava completa, a sua missão estava cumprida. A palavra em grego que aparece aqui é tetelestai, você já conhece, que significa liquidado, pago. Está consumado, está pago. Completa a vontade de Deus, dando assim aos homens a oportunidade de redenção e salvação. Sabe, queridos, através do sangue do próprio Cristo derramado na cruz do Calvário, a obra foi completada e nós fomos redimidos. Não há mais nada a ser cobrado. Não há mais nada que necessite ser feito. Ele pagou o preço do pecado com a sua vida e consagrou o nome de Deus como Senhor e Salvador dos homens, como Senhor e Salvador meu e seu. Mas o que significa a morte de Jesus? Primeiro, a morte de Jesus significa resgate. A morte de Cristo pagou o preço da penalidade pelo pecado. O pecado tem uma penalidade a ser cumprida, a ser paga, e essa penalidade é a morte eterna. Mateus capítulo 20, verso 28 diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele veio nos resgatar, mas também a morte de Cristo significa reconciliação. A posição do mundo em relação a Deus foi modificada pela morte de Cristo, de tal modo que agora todo aquele que nele crer será salvo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então não apenas a crucificação de Jesus, a morte de Cristo na cruz significa, aponta para a reconciliação nossa com Ele, mas também o fato de que Ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, você que é discípulo de Cristo tem a missão, a responsabilidade de levar esse evangelho ao coração das pessoas, a fim de que elas sejam reconciliadas com o Pai. Mas também a morte na cruz, ela significa propiciação. Ou seja, a justiça de Deus foi satisfeita com a morte de Cristo. 1 de João, capítulo 2, versículo 2 diz: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. O justo morreu pelos injustos para conduzi-los a Deus. Ele é o nosso substituto. E é isso que significa também a morte na cruz. A vicariedade. Jesus Cristo teve morte vicária, morte substituta. Ele tomou o nosso lugar. Cristo morreu no lugar de pecadores como eu e você. Ele é o nosso substituto na cruz. Aqui está o coração do Evangelho, o Salvador sem pecado. Assumiu os nossos pecados para que nós pudéssemos ter a justiça de Deus, ou melhor, para que nós possamos ter a justiça de Deus.
Jesus foi à cruz, meus amados, em nosso lugar, por compaixão. A cruz era minha, a cruz era sua, o lugar era seu e meu, mas Ele nos substituiu. Por quê? Porque Ele não tinha nenhuma sombra, ou mancha, ou semente de pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que por ele fossem feitos justiça de Deus. Aleluia, que grande bênção nas nossas vidas. Mas também a morte na cruz de Cristo, a morte de Cristo na cruz significa a maior prova de amor. O sacrifício de Jesus é a maior prova do amor de Deus por nós. Qual o preço de uma alma para Deus? O preço do sangue do seu próprio Filho é isto. É o preço do seu Filho unigênito. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que grande amor! E como diz uma canção, que amor é esse? Que amor é esse que se dá? Que amor é esse que se entrega? Que amor é esse que morre para deixar viver? Devemos glorificar o Senhor por isto, por tão grande amor demonstrado por nós. É isso tudo que significa a morte de Cristo na cruz do Calvário. E aí nós chegamos à sétima, aliás, antes de prosseguirmos na sétima palavra da cruz, você vai ter aquele tempo de oração, aí com a sua família. E desta feita, mais uma vez, você vai agradecer a Deus, porque Ele pagou todo o preço. Não há nada que você precise fazer. Nada, absolutamente nada. Não há nenhuma obra, Deus não precisa da nossa ajuda para resolver o problema do pecado, para resolver o problema da nossa eternidade com Ele. Ele só precisa, Ele só quer que você creia nele e creia na obra que Ele realizou e de que Ele realizou tudo. A palavra do Senhor diz que Ele está sentado. Sabe por quê? Ele está sentado à direita do trono do Pai, porque a obra foi concluída, porque a obra foi consumada na cruz do Calvário. Tetelestai, está pago. Ore aí com a sua família.
Chegamos como eu disse há pouco, à 7ª e última palavra da cruz. Abra aí sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, verso 46. E diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Meus amados, depois de cumprir de maneira plena a sua missão de resgate da humanidade perdida, como o Messias enviado da parte de Deus, faltava agora a Jesus apenas romper com a sua natureza humana, chegar ao momento de voltar para o Pai. Os laços humanos que o prendiam a este mundo precisavam ser rompidos, precisavam ser desfeitos. Mais uma vez, submetendo-se integralmente à vontade do seu Pai, ele entrega seu Espírito nas mãos de Deus. Mas o que aconteceu quando o Senhor Jesus entregou-se nas mãos do Pai Eterno em sua morte? Primeiro, Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. Seu corpo morreu, mas seu Espírito permaneceu intocado na morte. Quando Jesus entregou o Espírito nas mãos do Pai, ele sabia que o Pai cuidaria dele perfeitamente. Que segurança nós, discípulos de Jesus, temos. Como diz um hino do nosso inário, que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. É assim que Jesus se sente seguro, porque ele sabia que a sua vida está nas mãos do Pai. E é assim que deve ser. Você precisa entregar a sua vida nas mãos daquele que pode cuidar perfeitamente dela. Mas a segunda coisa que acontece depois que Jesus entrega a sua vida ao Pai, é que Jesus continuou sua obra. Jesus, em sua morte na cruz, ele desarmou ou despojou os principados e potestades. E em terceiro, Jesus venceu a morte na ressurreição. Jesus precisava vencer a morte. A morte era o último inimigo a ser vencido. Paulo registra isso de uma maneira interessante lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 ao 58, acompanhe aí na sua Bíblia. Ele diz: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Como Jesus venceu a morte, nós podemos viver em segurança. Por isso que Paulo diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Vivamos firmemente, confiados no Senhor. Mas também, após sua morte e ressurreição, ele prometeu voltar. Sim, ele voltará como o leão da tribo de Judá. Aleluia. Voltará para julgar vivos e mortos. E julgará o mundo com justiça e com equidade, como diz o Salmo 98, versículo 8. Devemos aguardar, portanto, meus amados irmãos, ansiosamente este dia, quando Ele virá com majestade e glória, e todo olho verá. Nosso lugar não é aqui, nós não somos daqui, nós não podemos ficar presos aqui. Temos que romper com os nossos laços aqui também, e aguardar ansiosamente a volta do Senhor. E Ele virá. E que quando Ele vier, nós possamos estar prontos para com Ele estar.
eu quero dizer para você que eu gostaria de cantar agora uma canção. Depois dessa canção, você vai poder orar com a sua família, glorificando o Senhor por toda essa grande obra. E aí, no final, depois da oração, desse tempo de oração, eu voltarei para umas palavras finais ao nosso coração. Breves palavras. Vamos orar então. Vamos cantar, melhor dizendo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Vamos orar então. Junte-se aí com os seus, ore ao Senhor agradecendo
pelo grande amor do Senhor, ao ponto de morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Clame a Ele. Peça para Ele uma transformação na sua vida. 3 minutinhos, você vai orar e nós voltamos logo em seguida para as palavras finais. Bom, eu espero que esses momentos de adoração, de reflexão nas Escrituras Sagradas tenham sido edificante para a sua vida. O exemplo de Jesus nos mostra que nossa vida pertence completamente ao Senhor. Quando Ele requerer as nossas vidas, precisamos estar prontos para nos encontrar com Ele. Mas enquanto Ele não nos chama, nós precisamos estar prontos para servir uns aos outros. Nós precisamos estar prontos para orar uns pelos outros, para perdoar aqueles que nos machucaram. Temos que estar prontos para interceder por pessoas, por circunstâncias, pela nossa nação neste momento que vivemos. Que Deus abençoe grandemente você neste restante de dia e que você possa satisfazer a sua sede de justiça plenamente, e ela só pode ser satisfeita em Cristo Jesus.
Só Ele é capaz de suprir tudo isto. Que Deus derrame graça sobre a sua vida. Que você continue andando na jornada cristã, crendo que tudo o que precisava ser feito, foi feito. Basta a você e a mim crer e dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Vivermos em santidade para a honra e glória do nosso Deus. Viver em santidade porque já somos alcançados pela graça. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero fazer uma oração final e também, logo após, fazer um pequeno aviso da nossa programação nesse próximo domingo. Vamos orar? Ó Pai Santo, Tu és Deus de graça e misericórdia. E nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela Tua obra na cruz, pela redenção que nos foi, ó Deus, dada em Cristo Jesus. Obrigado, Deus amado, porque o Senhor nos transformou, ó Deus, em Teus filhos. E em Ti mesmo, ó Pai, nós somos justificados para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, ó Pai, a viver, ó Deus, crendo e propagando esta mensagem da cruz para aqueles que ainda estão distantes, para aqueles que ainda estão longe e que precisam ser alcançados pelo Senhor, pela Sua graça. Em nome do Teu Filho Jesus, abençoa cada família, ó Deus, que está assistindo, ó Pai, e participando desta vigília do Calvário. Que esse tempo tenha sido, de fato, um tempo de reflexão, mas também um tempo, ó Pai amado, de tomada de decisão, para que vivamos mais e mais à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Teu Filho Jesus, autor e consumador da fé, nós agradecemos. Amém e amém. Bom, domingo nós teremos o culto da ressurreição. Como será? Ele será virtual, evidentemente. Nós estaremos aqui ministrando ao seu coração. O culto da ressurreição vai ter início às 7 horas da manhã. Então você poderá acessar por este canal do YouTube e participar deste culto da ressurreição. E após a celebração, você vai se reunir aí com a sua família e vai tomar o seu café. Deixe o seu café para após esse momento. E aí você vai desfrutar do seu café da manhã com a sua família e na presença do Senhor nosso Deus. Em seguida, às 9h30, nós teremos a ministração da lição da escola dominical desta semana. Os professores disponibilizarão, evidentemente, com antecedência, o link para que você acesse o Google Meet. E através desse aplicativo, dessa ferramenta, você poderá participar da classe e interagir com o seu professor naquele momento. Será um tempo precioso de estudo da palavra. E só lembrando a você que é muito importante que você entre na sala alguns minutos antes, talvez 10, 15 minutos antes, para que quando chegar às 9h30, todos que vão participar já estejam lá e o professor possa dar início pontualmente à sua aula às 9h30. Depois disto, você vai ter o seu almoço delicioso com a sua família e às 18 horas nós teremos a transmissão do nosso culto live no canal do YouTube. Mais uma vez, você vai acessar, haverá também os links para essas programações do YouTube, também serão disponibilizadas e você vai poder acessar e participar com a sua família do culto pascal. Que Deus o abençoe, que Deus derrame graça na sua vida e que você tenha, como eu disse, um restante de dia
abençoado na presença do Senhor, colocando em prática aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração através da Escritura, através daquelas leituras que você tem feito, e eu creio sejam boas leituras, edificantes, que seja bênção na sua vida e que você seja bênção na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração.